Alô, alô, você ligado aqui no canal Catimba e Firula. Hoje no vídeo nós vamos falar sobre o Campeonato Brasileiro que o Botafogo vai apresentar para nós. E por isso o time completo aqui, Renan Autoridade, Fala pessoal, tranquilo? Júlio Neto Boa noite, galera. e eu, claro, Newton Portugal. Esse vai ser o vídeo do Campeonato Brasileiro, mas o Renan, ele vai falar um pouco mais de como está acontecendo essa série aqui no canal. Fala aí, Renan. Esse é o quinto vídeo, gente. É o quinto vídeo. Não esqueçam de ver os outros 4 vídeos. A gente falou de todos os Atléticos e do Bahia já. Então não se esquece de dar uma olhada depois de terminar esse vídeo aqui. E a gente está fazendo uma série de 20 vídeos. Falando de todos os times da Série A, falando as minúcias dos times, os elencos, falando um pouquinho das pretensões do clube e tudo mais. E além disso, o Júlio vai dar uma outra mensagem para vocês também. Então, Júlio, fala aí. Cara, a mensagem é que a gente criou um banacão com informações, curiosidades de todos os times da Série A, né, cara? E para você adquirir isso, basta clicar no link aqui embaixo, que você vai lá pro nosso Telegram. E lá você vai fazer o download desse almanacão aí, que você vai gostar bastante. 0800, de graça, né? 0800, você nem da banca gastar R$ 9,90, essas coisas todas, de grátis. Só clicar aqui embaixo. Além disso, você também, entrando no nosso Telegram, que está aqui na descrição, você vai ter acesso a diversas ofertas que nós três vamos estar garimpando, com tudo relacionado à temática de futebol. Principalmente camisas de clubes como essa daqui, o maior vencedor da CONCACAF. Na América do Norte não tem ninguém maior que ele aqui, ó. Hoje ele não tá Newton Portugal, ele tá Newton mexicano hoje. Mexicano. Blanco. E eu só não vou no chão aqui dar um carrinho em homenagem ao cara que eu tô assim de gola alta, que é Felipe Melo, senão vai estragar o vídeo aqui. Senão eu dava um carrinho em homenagem a ele. Já o Renan veio a caráter. Eu vim pela falar temática. do Botafogo. Eu vim pela temática aqui, ó. Bonita camisa. Costa do Marfim. O africano que pra mim vai fazer história, pra mim vai ser o principal africano da história do Campeonato Brasileiro. Tiveram alguns aqui, o pessoal acha que não tiveram atacantes. Teve o Joel, não sei se vocês lembram. Camarões. Exatamente. O Joel brasileiro. Então, assim, eu acho que ele vai fazer história, sendo bem honesto. Mas antes de tudo, pessoal, eu venho pedir para vocês curtirem, já vai curtindo o vídeo, que vocês com certeza vão gostar. Deem uma olhada nos vídeos anteriores, ativem o sininho, se inscrevam no canal, que vão vir outros vídeos, pode vir o vídeo do teu time aqui para frente, então não deixa de se inscrever e ativar o sininho. E não se esqueça de compartilhar com o pessoal da Pelada lá no WhatsApp, o grupo da família, para todo mundo vir fazer parte aqui do canal. Beleza? Então vamos lá. Vamos começar logo com ele, com o glorioso. Renan Autoridade, fala do Botafogo. Bom, o elenco do Botafogo vem muito mais encorpado que últimos anos, assim, a gente pode ver. Na verdade, o elenco não, o time titular. O elenco em si é enxuto. Até devido à condição financeira do clube, a gente vê que faltam peças no elenco. Mas o time titular é razoavelmente bom. A gente vê em cada posição uma peça razoável. O time começa com o Gatito Fernandes, que é um goleiro que dispensa comentários, né? Já há alguns anos vem desempenhando bons campeonatos no Brasil, até chegou a jogar Libertadores, pegou um monte de pênalti, enfim. É um goleiro que dispensa comentários, um bom goleiro. A zaga é uma zaga muito jovem, apesar de ser uma zaga muito rápida, é um pouco inexperiente, isso pode atrapalhar o Botafogo, se eu não me engano é o Canu e o Marcelo Benevenuto. Os dois são rápidos, são ágeis, altos, conseguem disputar bem bola aérea, mas a inexperiência ainda conta, infelizmente. O Botafogo tem um time muito jovem, vale lembrar também. Na lateral esquerda, a gente tem a volta do Vitor Luiz, que é um jogador já antigo, conhecido do Botafogo. Saiu pro Palmeiras, né? E foi repatriado. Na lateral direita, o Botafogo tem feito uma espécie de rodízio, não consegue encontrar um lateral direito titular. Apesar de que eu acho que o Marcinho seria o titular se estivesse apto a jogar, mas ele teve um problema e ainda não voltou a jogar titular. Então ali já jogou Kevin, já jogou Barrandegui, já jogou o próprio Fernando, chegou a jogar. No meio de campo, a gente tem um time bem montado também, muitas das vezes, mas muda muito também. O Guilherme Santos joga às vezes de meio de campo, ele é lateral de origem, lateral esquerdo de origem. O Caio Alexandre, que também é muito novo, é um jogador, uma grata surpresa no meio de campo do Botafogo, vem jogando muito bem. Temos a chegada de Keisuke Honda, que até nem sei se fala Keisuke, para mim, se eu não me engano, fala Kesuke Honda. Kesuke Honda.
É um jogador que vem desempenhando um bom papel de volante. É o maior melhor jogador asiático de todos os tempos. Sim, sim. Fez um jogador que, como o PVC sempre fala, quem jogou 3 Copas e fez gol nas 3 últimas Copas? Honda. Honda, rapaz. Rapaz. Enfim, vem jogando de volante, que é uma posição que não é a característica singular dele. Ele chegou a jogar no Vitesse, se eu não me engano, como volante também. Na Holanda, né? Mas não uma função que ele desempenha sempre na carreira dele. Mas vem desempenhando razoavelmente bem, vem se adaptando bem ao futebol brasileiro. No meio de campo tem o Bruno Nazário, que também foi uma grata surpresa vinda do Atlético Paranaense. Ele não era titular, apesar de ser uma espécie de um 12º jogador, estava sempre entrando e mudando as partidas. Você tem uma outra joia da base, que é o Luiz Henrique, que é o jogador que a torcida acredita que vai ser a maior venda da história do clube. É um jogador muito rápido, de força física, apesar de ter 18 anos. É um jogador rápido. Erra um pouco nas decisões, até pela idade. Do outro lado de campo, provavelmente deve ser escalado o Kalu, da Costa do Marfim. É um jogador Côté também... d'Ivoire. É um jogador que... Francês em dia, hein? Tá com francês em dia. Eu acredito que seja Ivoire. Côté d'Ivoire. Algo nesse sentido, mas enfim. É que eu sou um francês falsificado. Fugimos um pouco do francês. Vamos voltar pro futebol, que é o que a gente sabe falar. O Kalu, ele não tem a velocidade de época de Chelsea, a gente sabe disso, um jogador que, se eu não me engano, tem 34 anos. A gente não espera que ele seja o jogador mais veloz do mundo, mas a gente, nas últimas 2 partidas que ele jogou, que foram as 2 primeiras partidas dele no Brasileiro, a gente vê que ele tem uma qualidade técnica diferenciada pro Brasil. Você vê que é um jogador diferenciado na hora do trato da bola, né? Ele tem um drible rápido, um toque afinado, é diferente. Inteligência. Justamente, é um jogador inteligente. E na frente a gente tem Pedro Raul, que teoricamente seria o titular, mas ele teve um problema de Covid e não voltou bem depois desse problema do Covid. E tem o Matheus Babi, que também é uma grata surpresa, que está hoje em dia, para mim, é o titular dessa equipe, que veio do Macaé, no Carioca. Um jogador completamente assim, chegando para compor elenco e tomou a vaga de titular e eu acredito que hoje seja o titular da equipe. Um bom finalizador, ainda é um pouco cru também. Na verdade, o time do Botafogo tem muito jogador cru. Eu até acredito que essas contratações tenham sido justamente para trazer um pouco de experiência a uma equipe muito jovem. No mais, o time é um time qualificado, o time titular é qualificado, mas carece de peças no elenco. Você vê problemas na lateral direita para você escolher o jogador titular. E eu acredito que vai desempenhar um bom papel no Brasileiro. Não sei o que vocês acham. Júlio, você tem uma opinião a respeito disso? Cara, assim, pelo que você descreveu aí, todo o time do Botafogo aí, é quase a minha opinião do vídeo passado do Bahia. É uma equipe muito interessante do Botafogo, acho que desperta até a curiosidade dos amantes de futebol, pela contratação do Honda, como vai funcionar esse Honda, né? Que até pela idade nossa aqui, a galera que tem da nossa mesma geração, assim... Acompanha muito esse jogador, né? Todos conhecem o Honda, todos conhecem o Kalu, então, ver ele jogando aqui no Brasil desperta a curiosidade, né? A gente torce até para eles se encaixarem logo. O Honda que chegou um pouco antes, mas ainda não é aquele Honda, tá tentando ali se encaixar ali, tá tentando ser aquela liderança do Botafogo, e o Kalu que chegou agora, a gente jogou tanto no videogame, né? Eu joguei bastante no videogame com o Honda e com o Kalu, principalmente com o Drogba e Kalu no ataque era brincadeira. Sensacional. O time do Chelsea era sensacional mesmo. Sim, e essas 2 contratações aí que mexeram muito aí no ano do Botafogo. Para mim, Gatito, na minha modesta opinião, ainda é o melhor goleiro do Brasil. Para mim, ele assume bastante responsabilidade nesse time do Botafogo. Quando exigido, ele se sai muito bem. Assim, até te cortando aí, Júlio, se você for reparar os jogos do Botafogo, ele faz pelo menos 2 defesas difíceis nos jogos. Então, assim, é um time que, como o Renan falou, com o Canu e o Benevenuto melhor em termos de qualidade que o Canu, mas muito jovens, eles cometem muitos erros defensivamente, por inexperiência, não são erros de qualidade, é inexperiência mesmo, tomadas de decisões erradas. Então, assim,
às vezes uma marcação errada, eles não seguem tanto um padrão tático que o Autuori aplica. Então, o Gatito constantemente é posto à prova e ele sempre exerce um ótimo papel. Então, com laterais que na direita, sem Marcinho, é praticamente, como o Renan falou, um rodízio aleatório de quem entra menos pior na lateral direita do Botafogo, que tranquilamente é o pior setor. Na lateral esquerda, o Guilherme Santos vem jogando porque o Vitor Luiz estava fora e também não apresenta um poder defensivo. O Guilherme Santos é praticamente um ala que vai ao ataque e faz os cruzamentos e as jogadas ofensivas. E o Gatito sobre isso. O Gatito, ele é sempre posto à prova. E como você falou, Júlio, se ele não é o melhor, ele está entre os 3 melhores tranquilamente do país. Com certeza, com certeza. Renan. Eu tenho até um adendo a respeito disso. O Autuori, que eu também vou falar a respeito dele, que para mim é um dos treinadores mais subestimados do Brasil. É um cara muito conhecedor de futebol e pouco se fala dele. Eu vejo ele um cara assim, muito cabeça, muito entendedor de elenco. Ele entende muito bem o elenco e até por isso ele usa esses laterais como pontas e costuma colocar o Foster, que é um zagueiro que ele trouxe lá da Bulgária também. Um bom jogador, não acho ele melhor que a dupla titular, mas é um bom jogador e tem trabalhado com 3 zagueiros muitas das vezes para poder liberar esses laterais. Então você sabe que, por exemplo, o Kevin, que é um lateral mais ofensivo, ele é um jogador que tem deficiências defensivas claras, ele não marca bem, tanto ele quanto qualquer outro lateral, só que eu acredito que ele seja um pouco mais ofensivo do que os outros dois. E o Guilherme Santos, quando vai ao ataque, também tem dificuldade na recomposição, tanto é que no último jogo do Corinthians, se eu não me engano, o gol foi nas costas dele, o gol aos 47 minutos. Ele estava morto também. Ele estava bem cansado, ele é um jogador que se entrega muito e o Botafogo tem uma deficiência física muito grande, talvez seja até pela falta de um CT. Se eu não me engano, só 2 times no Brasileiro da Série A inteirinha não tem CT. Um deles é o Botafogo, o outro é o Vasco. Só que o Vasco está com as obras mais adiantadas que a do Botafogo, apesar do Botafogo ter começado antes. Se eu não me engano, o Vasco ainda entrega esse ano o CT. E o Botafogo vai entregar, se eu não me engano, agora, essa semana. E o Botafogo não tem previsão de entrega do CT. Teoricamente, o prazo diria que os campos estariam prontos atualmente, né, agora em setembro. E não tem previsão de entrega de campo. Então, assim, é um atraso que atrapalha o rendimento físico da equipe. E por isso também o Guilherme Santos teve essa dificuldade no último jogo. E o Autuori tem feito isso, colocado 3 zagueiros para tentar liberar os laterais e não ter tanta preocupação com as laterais tendo verdadeiras avenidas, como tinha acontecido quando ele estava trabalhando com 2 zagueiros. A questão, você citou o Autuori, né? Chama um pouquinho a atenção também do discurso do Autuori, dele sempre citar que ele não vai ser o treinador do Botafogo, né? Ele é o manager, né? Ele quer ser o manager. Ele já acumula 2 funções no Botafogo. Sim, isso é muito curioso. Assim, por mais que o Autuori entenda de futebol, essas coisas, ele sempre deixou claro que ele não tá ali para ser treinador. E eu não sei o quanto isso é benéfico e maléfico para a equipe, para o elenco, né? Isso aí que tu falou, Júlio, tá completamente certo. Eu vejo um discurso do Autuori, apesar de eu achar, como o Renan falou, um dos melhores, se não técnicos, managers, um dos maiores entendedores do futebol, mas ele aplica um discurso muito desmotivado. É um cara que ele tá ali, mas parece que ele não tá entregue, não é o que ele quer fazer, ele tá cansado daquele ambiente de jogo, aquela tensão. Parece que é um cara que tá afim de viver o futebol, ele viveu a vida toda nisso, mas ele quer ficar num backstage, numa coisa mais tranquila, com um cara ali de frente para levar as porradas que qualquer técnico de futebol tem que levar e leva constantemente. Eu acho que o grande problema... Isso chega no vestiário, né, cara? Porque o jogador quer o treinador também ali junto com ele, né? Geralmente times vencedores têm aquela união de treinador e jogadores assim, né? Eu até vejo essa união. Vou ser bem honesto. Só que eu também concordo que é um discurso... Espero que seja um discurso para mídia e não um discurso de dentro de vestiário. Que até eu acredito que seja. Até porque não tem motivo, se ele realmente não quer e quer mostrar isso para todo mundo, mostra isso para os jogadores, que coloque um outro treinador e ele vire o manager.
Seria o melhor pro Botafogo, se fosse E para ele também, pelo que ele todo demonstra, mundo, seria. todo mundo. Então, Eu não sei se ele teve ele já declarou, eu não sei se a pretensão dele é se tornar manager, diretor do Botafogo ou de algum outro clube? É do Botafogo. Dois sim, projetos, sim. se eu não me engano, o projeto de SA que o Botafogo tem correndo, que é uma Sim, situação sim. que o Botafogo já queria que já estivesse ocorrendo esse A ano. torcida do Então, assim, Botafogo tá bem ansiosa, né? justamente porque isso pode mudar a história do Botafogo daqui pra frente. A gente sabe que a história do Botafogo sem a SA seria uma história muito tenebrosa. A gente sabe que a maior dívida do futebol brasileiro da Série A é a do Botafogo. E as penhoras em sequência que acontecem, não bloqueiam qualquer dinheiro que entra. Passou na Copa do Brasil, eu acho que o São Paulo já bloqueou esse valor. Então o Botafogo ele não tem dinheiro para rodar elenco, para pagar salário. Então, assim, é uma situação bem delicada. Até por isso o elenco é tão enxuto. Você não vê peças de reposição. Muitas das vezes puxam junior para jogar, que não tem experiência nenhuma no profissional. Então é bem complicado isso. A questão do bloqueio, voltando ao que o Nil falou, é do jogador Henrique. Não sei nem se a torcida do Botafogo... Henrique Almeida. Jogou no Curitiba. Isso, também. Exatamente. E o que mais me incomoda disso é que sempre quando entra esse assunto de justiça, de bloqueio, de penhora, geralmente são jogadores que não acrescentaram muita coisa pro clube, né? Não sei se vocês já perceberam isso. Sim, geralmente são aqueles renegados que vieram pro clube, sugaram dinheiro e agora estão na justiça. Exatamente. Realmente, isso não é uma exclusividade do Botafogo, apesar da gente ver o Botafogo sofrer muito com isso. A gente sabe que o clube carece de gestão financeira há anos, e isso perdura e atrapalha cada vez mais as próximas gestões. A gente falou do Bahia no último vídeo. O Bahia poderia ser um exemplo muito bom para o Botafogo. Por mais que não tivesse a dívida do Botafogo, a gestão financeira do Bahia modificou da água para o vinho. O clube mudou de patamar justamente por causa dessa mudança financeira e poderia ser um exemplo do Botafogo. O grande problema do Botafogo, voltando à questão anterior, falando de jogador e tudo, é a questão do elenco, né? Porque uma peça dessa se machucando ou pegando coronavírus ou qualquer outra coisa, vai com certeza prejudicar e muito a equipe. Um rodízio, o próprio Autuori, ele tem tirado constantemente o Honda da equipe, então a falta do Honda. Honda também está jogando, na minha opinião, uma posição que não é a dele, está jogando ali para fortalecer o meio de campo, roubar a bola, é até um dos maiores roubadores de bola também, o Honda, mas do time é um desperdício você manter um cara de nível internacional que já conquistou muita coisa como um volante roubador de bola. Acho isso. Ainda mais sabendo da qualidade técnica dele. Então, assim, agora com a chegada do Kalu ali no ataque, eu acho que ele tem que adiantar, talvez utilizando o Foster, eu não sei, adiantar o Honda para que ele dê esse trabalho na frente junto com o Kalu. E como o finalizador, eu acredito também que o Babi tenha que ser o titular. Eu gosto muito do Pedro Raul, mas o Babi ele faz um trabalho de recomposição, de retomada de bola muito melhor, é muito mais voluntarioso, por assim dizer, do que o Pedro Raul, que é um cara mais de frente mesmo, que fica lá aguardando a bola chegar nele. E infelizmente ele não tem feito muito, apesar de ter feito um gol muito bonito contra o Flamengo, né? O Flamengo, ele não tem sido o Pedro Raul de antigamente. Então, assim, é uma sombra boa o Babi pro Pedro Raul ali na frente. Voltando à questão da posição do Honda, a gente pode pegar até o Seedorf, né, recentemente, né? Seedorf que nunca foi um cara, assim, dezão ofensivo. Seedorf sempre que povoou bastante o meio-campo, um pouco como um meio-campo volante, assim, um cara que queria jogar. Segundo homem de meio de campo ali, né? E no Botafogo é um cara que jogou, teve um pouco mais de liberdade, coisa que o Honda não tá tendo, né? Sim. E rendeu muito mais, né? Porque no futebol, tenho uma opinião divergente te cortando, o futebol brasileiro, o cara que é volante na Europa, ele pode chegar muito bem aqui e exercer a posição de camisa 10, que não vai ser nada demais.
Sidoff e o Honda faria também. Então vai lá, Renan, pode falar. Eu tenho uma opinião um pouquinho divergente da de vocês. Eu, analisando o elenco do Botafogo, eu não vejo melhor posição para o Honda. Eu vejo uma situação um pouco errada em falar que ele tem que jogar mais à frente. Aliás, numa posição mais à frente. Ele pode jogar de volante e pisar na área. A gente viu o Elias fazendo isso no Corinthians, por exemplo. O Atlético Mineiro também fazia muito. O Elias fazia muito isso e ele era volante. Então, assim, eu não vejo motivo dele sair da volância. Eu vejo problema em ele só ficar marcando. Isso sim. Mas pela idade, você não acha que ia ter um desgaste maior do Honda e não ia aproveitar ele tanto assim? Mas para isso você precisaria de um primeiro volante para trabalhar junto com ele na hora da marcação. Ele pode fazer o primeiro combate quando ele for à frente. Então, assim, ele não precisa estar lá atrás marcando. Você teria que trabalhar, por exemplo, o Caio Alexandre, que tem jogado muito com ele. O Caio Alexandre também é bom de bola, é um cara que consegue armar jogada também. Ele poderia fazer esse primeiro volante e trabalhar com Honda de segundo volante indo mais à frente. Não seria tão difícil. Claro, eu não sou o fisiologista do Botafogo, eu não sei como é que está a situação física do Honda para fazer esse meio de campo, se ele está ficando mais atrás pela carência física dele. Mas eu acredito que um volante pode ir à frente sem ter problema nenhum e ainda assim marcar. Eu acredito que o Botafogo não teria uma peça de reposição na volância que fosse bom o suficiente para fazer o trabalho que o Honda tem feito. Ele está sendo muito voluntarioso até em trabalhar na posição que ele está trabalhando. Mas é um cara que é bom de bola, então assim, o bom de bola ele trabalha em qualquer posição, vai trabalhar bem. Eu acho que o Honda hoje só não teria condição de trabalhar nas laterais do campo. Eu não vejo ele jogando de ponta, claro. indo e voltando para buscar lateral, ele ia sofrer muito. Mas ali no meio de campo você tem ali outros jogadores trabalhando com ele para dar essa assistência na hora de um avanço maior que ele não tenha como recompor a equipe. Então, com base nisso que foi dito até agora, Júlio Neto, qual é a sua opinião sobre o Campeonato Brasileiro do Botafogo? O que ele vai apresentar aqui pra gente? Rapaz, o Botafogo é aquilo, depende muito do desempenho, como o Kalu vai entrar nesse time, como o Kalu vai desempenhar, se vai ser aquele velho Kalu. Eu sei que não vai ser aquele velho Kalu, mas se ele vai acrescentar tanto esse time do Botafogo e também o do Honda, né, que querendo ou não, entrou praticamente agora na equipe do Botafogo, ainda não está aquele Honda quente que a gente costuma ver. Então vai depender muito desses jogadores aí. Então eu boto o Botafogo como meio de tabela, assim, um 10º lugar. Como eu botei o Bahia nono, talvez o Botafogo se encaixaria ali como 10º lugar, por aí. E sobre Copa do Brasil, enfrenta o Vasco, é um clássico, está em aberto, as duas equipes são muito parelhas, assim, clássico, pode dar qualquer um. Então, Botafogo também não almeja grandes coisas também na Copa do Brasil, não, mas como é uma competição mata-mata, e caso o Kalu e o Honda encaixem bastante nesse time, pode ser que o Botafogo chegue a, de repente, aí uma semifinal, e quem sabe uma final aí da Copa do Brasil. Renan Autoridade, tua palavra. Bom, eu também penso mais ou menos dessa forma. Eu acredito que vai depender muito do elenco se encaixar e não perder peças durante o campeonato. Com um time titular, sem perder jogador nenhum para coronavírus, lesão e tudo mais, eu acredito que daria até para pensar um pouquinho mais de meio de tabela, de repente disputar ali com o Bahia o 8º lugar e tal. Mas é claro que a gente sabe que isso não acontece, né? Tem coronavírus, vai atrapalhar, você tem cansaço muscular, tem os problemas físicos do Botafogo. Então eu acredito meio de tabela. Com relação à Copa do Brasil, como o Júlio falou, é mata-mata, é a competição que provavelmente o Botafogo vai focar, porque é uma competição pagadora de valores altos. Sim. Então a cada nova fase é uma nova folha salarial que o Botafogo paga. Então, de longe, é a competição que o Botafogo vai focar, sem sombra de dúvida. E o brasileiro, óbvio, se surgir alguma possibilidade de tentar um G8, quem sabe. Mas eu não acredito. O time tem uma boa base, tem um bom esqueleto, mas o elenco em si carece de peças e isso vai ser fundamental num campeonato longo como esse. Eu acredito que com esse elenco que o Botafogo tem, que são bons jogadores titulares, mas sem peça de reposição, dado o calendário que tem agora, não vejo o time do Botafogo almejando muita coisa nesse Campeonato Brasileiro. Eu acho que ele vai brigar para não cair,
até ali chegar numa Sul-Americana, vai ficar na parte de baixo da tabela, de 10º para baixo. Não vejo o Botafogo com condições de disputar a parte de cima da tabela. Eu não acredito que seja rebaixado, mas eu acredito que ele vai passar uma parte do campeonato brigando ali embaixo. Com relação à Copa do Brasil, ele fez o que pôde, pegou um adversário que é parelho, pode ser que passe, mas não vejo o time do Botafogo passando do Vasco, até pela qualidade que o Vasco vem apresentando. O Cano, ele pega a bola, ele vai fazer gol, uma oportunidade ele faz. Tem ainda a possibilidade do Gatito ficar suspenso, sabe-se lá por quanto tempo. Então, assim, o Gatito, por mais que o Diego Cavalieri ele seja um goleiro bom, ele também é um cara mais velho, então pode acontecer uma lesão. E sem Gatito e sem Cavalieri, ou até Cavalieri, não é a mesma coisa que o Gatito. Se pegar na Copa do Brasil, já sem o Gatito, dificilmente vai passar do Vasco. O Gatito é um ponto muito forte. E o Gatito é um baita pegador de pênalti, né, Nil? Exatamente. E fala. Que há uma grande possibilidade de haver pênalti. Com certeza. No meu palpite, a classificação sai nos pênaltis. E o Gatito poderia ser decisivo aí. Sim. Eu não acredito que vá para os pênaltis. Eu acho que o Vasco passa, mas, mas pode ser. Existe a possibilidade de ir para os pênaltis, o Botafogo passar. E um campeonato brasileiro sem o Gatito, eu acredito que o Botafogo vai ter muita dificuldade. Não é candidato a rebaixamento, mas vai ficar na briga ali para não cair durante um tempinho. Vai estar sempre sendo cotado ali. Pode ser que consiga ir para a Sul-Americana, diferente do que aconteceu ano passado. Mas eu não vejo um discurso. É aquilo, né? O Calu chegou agora. Pode ser que dê um ânimo a mais. O Honda, como o Renan falou, por mais que permaneça atrás, ele chegue mais à frente. Nos últimos jogos, ele já tem dado uns chutes a gol, coisa que ele não fazia. Você via Caio Alexandre chutando mais que ele. Você via Foster chegando mais à frente do que ele. Deu uma melhorada, mas eu não sei se isso é o bastante ainda para o Botafogo. Infelizmente, apesar da torcida acreditar muito no time, ainda não é o time que vai trazer alguma felicidade. E ainda depende muito mais da SA, né? Saindo a SA, pode ser que as coisas melhorem pro lado do Botafogo. Eu pelo menos penso assim. Para a gente não se alongar muito, eu queria que o Júlio desse a palavra final dele com relação ao tema do Botafogo. Cara, a minha palavra final é, primeiramente, agradecer a todos aí que assistiram o vídeo, espero que vocês tenham gostado. E é isso, mais um ano de expectativa para a torcida do Botafogo, com essa possível vinda do SA, que mudaria talvez a trajetória vitoriosa aí do clube, ou como a torcida gosta de chamar, o mais tradicional, uma das maiores faixas aí que, se não for a maior faixa aí que a torcida fez aí do Brasil aí, não é não? Bandeirão que cobria toda a lateral do Isso. Bem então bacana. Aí paciência aí para a torcida do Botafogo mais uma vez. Eu sei que tem tido anos difíceis, mas vamos torcer aí para o SA sair e o Botafogo voltar aos trilhos de onde sempre andou, né? Com o trilho da vitória. Né? E você que é botafoguense ou do futebol carioca ou curte futebol e tem uma opinião diferente aqui da nossa, com o posicionamento que o Botafogo vai ficar aí na Copa do Brasil, comenta aqui embaixo nos comentários, no espaço dos comentários, que a gente vai estar sempre ali lendo, interagindo com vocês para poder levar isso aí adiante. Renan Autoridade, tua palavra final. Minha palavra final é agradecer os espectadores, vocês que estão vendo aí os nossos vídeos, para vocês se inscreverem aqui embaixo. Você que está vendo e não é inscrito, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho para poder ficar sabendo de todos os vídeos que a gente vai estar fazendo, inclusive lives falando sobre as rodadas do Brasileirão, lives sobre Libertadores e tudo mais. Então, se inscreve aqui embaixo, clica no sininho e compartilha nos grupos de WhatsApp da Pelada, galera. Compartilha com o pessoal que cada vez mais nossa comunidade vai crescendo. É super importante. E quanto mais a comunidade crescer, mais condições nós vamos ter de mandar promoções para vocês, e sorteios e tudo mais. Então fiquem de olho aí no canal. E para a torcida do Botafogo, paciência. A realidade é que o clube não tem grandes pretensões esse ano. A pretensão desse ano é a SA.
ninguém sabe em que pé anda, não existe muita comunicação do clube com relação a isso com a mídia. Mas paciência, porque a tendência é que as coisas melhorem, o futuro é mais claro, visualmente mais importante para o clube. Um clube que tem muita história, muita tradição, não pode viver na situação que o Botafogo está vivendo atualmente. Eu queria agradecer a todos vocês que estão assistindo aqui o vídeo, que estão assistindo essa série aqui do canal, nossa primeira série, e eu queria que vocês deixassem aqui nos comentários a opinião de vocês sobre a série, o que a gente pode melhorar, o que vocês têm para dar para a gente de dica do que a gente pode estar fazendo, temas para a gente abordar, que a gente vai estar lendo tudo e vai trazer para vocês sempre o que for de melhor. E as qualidades aqui a gente vai sempre tentando melhorar, para ficar uma coisa mais no nosso escopo, né? O que a gente vai querer trazer sempre de melhor aqui no nosso canal. Então não deixa aí de se inscrever, ativar o sininho. Para a torcida do Botafogo pedir paciência, muito do que o Renan falou, a principal pretensão, esquece Copa do Brasil, brasileiro é a SA saindo, muda o horizonte, o time vai começar a fazer contratações. Para quem já pensa em Kalu, em Honda como sendo ótimas contratações, acredito que com a SA o nível vai melhorar, não só contratações esporádicas, vai ter um elenco, que é o mais importante nessas competições grandes, para o Botafogo voltar a ser campeão de campeonatos que tem alguma relevância. Mas, infelizmente, para esse ano, não adianta esperar muita coisa. Vieram as contratações, a torcida lotou o aeroporto, fez a sua parte, mas, infelizmente, não tem muito mais o que fazer. Então é isso, pessoal. Para a gente terminar mais esse vídeo, não esquece de deixar aí o joinha, compartilhar com a galera. Aqui na descrição tem o link do Telegram para você se inscrever e pegar lá o almanac dessa série de vídeos que a gente está fazendo. Valeu, pessoal. Obrigado. E o próximo vídeo é do time que tá dando o que falar aí nesse campeonato brasileiro. É a sensação, já tá ganhando um monte de torcedor. É o time que criou asa. Red Bull Bragantino no próximo vídeo. Se inscreve aí no canal e ativa o sininho para você conferir. Valeu, galera. Até o próximo vídeo.